Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um convidado sensacional, mas lembrando, toda segunda-feira às 20 horas, tanto no YouTube como no Spotify, o Ponto de Conexão estará no ar, não, Edu? Boa, Raquel, tudo bem? Vamos lá. Pessoal, é mais um episódio, né? Acho que estamos aí se encaminhando para talvez, provavelmente, nosso 20º episódio. E a temática, como eu sempre falo, né? Sempre com alguém relevante sobre um tema relevante. E hoje não é diferente. Hoje a temática vai ser tratando ali basicamente de uma estrutura de uma carreira empreendedora. Ali eu falo de empreendedorismo na veia, mas com um olhar muito mais próximo da gastronomia. E para isso trouxemos alguém de peso, de fato, aqui. Nós temos hoje Júnior Salles, que é o nosso convidado. Eu vou ler aqui rapidamente o currículo dele, mas ele fica super aberto para complementar, porque eu certamente vou esquecer de alguma coisa. Então vamos lá. O Júnior, ele é chefe executivo, tá? E consultor gastronômico, formado ali pela Le Cordon Bleu, em Paris, que é a escola de artes culinárias mais renomada do mundo. Acho que você já deve ter ouvido certamente. Além disso, hoje ele tem ali atuações em alguns grandes players aqui gastronômicos do estado, né? Duke Head, acho que todo mundo conhece, talvez, ali, a Pajadel e Maraponga, principalmente. E também tá ali assumindo também a operação junto ali da região da Praia do Futuro, correto? Sim. Que é ali a Orla Praia Club, né? Então, esses dois pontos principais na estrutura dele de modo geral, e passou ali por outros grandes empreendimentos, como o Restaurante Lô, em Fortaleza, bem como também o Clover Grill, em Paris. E para finalizar aqui um pouco do currículo dele, ele tem hoje ele cursa pós-graduação em gestão de negócios pela Fundação Dom Cabral. Então, o cara, assim, bem completo. Ele traz uma visão de executivo, uma visão ali realmente focada ali no business em si, mas com um olhar muito atrelado à gastronomia. E a gente buscou trazer essa temática, que é uma temática que ela é sempre requisitada. É curioso, né? Tem temas bem recorrentes aqui que chamam bastante atenção do nosso público. Um deles é empreendedorismo. Jornada empreendedora é sempre aquela pauta, né? E uma outra são as temáticas um pouco mais curiosas, né? Então aqui hoje a gente quer realmente entender um pouco da história dele, como tudo começou e trazer ali bons casos, boas histórias pra gente bater um papo, rir, enfim, descontrair sobre gastronomia de um modo geral. Então, para isso, novamente, Júnior, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por ter aceitado a oportunidade de falar aqui comigo, com a Raquel do Ponto de Conexão. Agora, passo para o seu bastão, se apresente, de repente, algo que eu não posso ter complementado aqui, e vamos começar. Primeiro, queria agradecer, né, o convite. A Raquel é minha amiga de longas datas, então, Boa. assim, é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder contribuir um pouco com a minha história. Meu nome é Salles Júnior, né, eu sou chefe de cozinha, originalmente sou advogado, me formei pela Unifoc em Fortaleza em 2014, mais ou menos, advoguei por 2 anos, venho de uma família toda voltada do direito, então, assim, foi um pouco quanto uma ruptura familiar para quem tem essa experiência no contexto de família. Mas, graças a Deus, deu certo, vem dando certo, né? Eu acho que é uma construção que a gente vai devagarinho. Então, assim, é uma jornada que nunca termina. A gastronomia em si, o empreendedorismo, é uma jornada que nunca termina. Então, você pode fazer especialização, pós-graduação, montar empresas, mas a gente vive em constante aprendizado. Então, é uma coisa que nunca tem fim. Então, eu larguei o direito aí por volta de 2016, advoguei 2 anos, advogava mais na parte previdenciária. O direito, ele me deu uma bagagem muito boa para esse mundo executivo, né? Então, assim, ele me deu uma base, principalmente voltada para os contratos, né? Para a parte tributária, etc. Ele foi peça fundamental, então, assim, em momento nenhum eu me arrependo, né? Muito pelo contrário, eu acho que é fundamental para o que eu faço hoje. Mas eu sempre tive o coração na gastronomia, então, assim, comecei a cozinhar fazendo ações solidárias, né? A gente tinha uma ação chamada Hamburgada Solidária. Na época, a gente chegou a última, antes de eu ir para Paris, a gente chegou a ter ali 500 voluntários, 500 crianças e 200 voluntários. A gente está falando de 700 pessoas envolvidas no projeto. E aí acabou que eu comecei a estagiar no Lô, consegui uma vaga de estágio. Me lembro que a primeira vez que eu cheguei no Lô para pedir estágio, eu tinha saído do fórum. Clóvis Bevilacqua. Fui de gravata e paletó lá. O chefe olhou pra mim assim, não entendeu nada. Tá um doido. Errei o endereço. E aí, era até o chefe de Lero Júnior e o dono de Lero Agostinho. Então, eu agradeço muito os dois, porque se eles estiverem me assistindo, Júnior e Agostinho, muito obrigado pela oportunidade. E aí, na época, eu realmente entrei na cozinha pra entender se era aquilo mesmo que eu queria, antes de dar um passo maior. Olha.
E aí, gostei muito, aprendi muito, principalmente no que diz respeito a princípios e valores, né? O chefe Júnior lá do Lô na época era um cara que ele não teve formação, então, assim, ele cresceu com a vida. Então, ele tinha muito dessa parte básica, basilar, digamos assim, da cozinha. Ele me ensinou tudo, principalmente no que diz respeito à limpeza, à organização, humildade, ele me ensinou bastante. E aí, gostei, fiz muitas amizades. É tanto que depois, quando eu retornei ao Brasil, boa parte das pessoas que eu conheci no Lô, depois trabalharam para mim em outros restaurantes. E tinha um vínculo, assim, sabe, de afeto muito grande, de poder contribuir para o histórico daquela pessoa. E aí, estagiei um tempo lá e me mandei para Paris. E aí, lá foi uma jornada em que tudo que poderia dar errado, deu. Me deu uma bagagem muito boa. Então, eu poderia passar aí desde que eu tive o meu apartamento arrombado, né? Eu já acho que te Eu contei essa lembro. história, né? Trabalhava ali de 8 da manhã a 1 hora da manhã. Então, assim, foi bem agregador. Aprendi Foi aprender muito. francês. Aprendi francês. Tive que aprender na base da paulada, né? Porque a cozinha francesa, ela é muito militar. Então, quem tem interesse, quem quer aprender um pouco sobre a gastronomia francesa, que vai para a França, né? Eu sei que é o sonho de muito estudante fazer cordon bleu na França, né? Que é o caso do MasterChef e tudo. Então, se você for, já vai sabendo que 60% não é cozinhar, é mais sobre experiência mesmo de vida. E aí, durante esse tempo que eu passei lá, fiz de tudo que tu imagina. Me formei, passei ali um pouco mais de um ano para me formar na Cordon Bleu, depois comecei a estagiar, montei a minha primeira empresa em Paris. Acho Olha que só. isso aí é uma coisa que eu abordo pouco. Participei de um campeonato de sanduíches e hambúrgueres. Cordon Bleu fez um campeonato lá e minha sala era 90%, acho que se não for 90%, um pouco menos, entre 80% e 90% de orientais. Coreano, Ó, chinês e japonês. E essa galera, eles são um nível, eles se exigem muito, né? uhum. E aí, eu sempre tava ali em constante, não digo competição, mas sempre acompanhando a pegada deles para jogar a régua para cima, né? Perfeito. E aí, quando eu fui uma vez num campeonato de hambúrguer lá, que o vencedor iria ter a oportunidade de montar um quiosque voltado para essas comidas, hambúrguer, sanduíche rápido, de rápido passar, e você tá passando ali no metrô, você pega um e vai comendo. Ia participar da inauguração, iria montar e iria elaborar o menu desse empreendimento novo. E aí eu ganhei o campeonato e tive essa oportunidade na hora, porque eles me pagaram para fazer isso. E foi meu primeiro negócio que eu montei. E aí depois consegui uma vaga de estágio no restaurante Michelin, de um chefe premiado, que é o Jean-François Piège, que ele é jurado do Top Chef da França. O Top Chef da França é como se fosse o Masterchef, né? Ele é o Jacan francês. Perfeito. E aí eu trabalhei com ele um tempo, aprendi muito. Quando eu comecei lá, eu não falava francês. Então tive que aprender na Na marra. marra. Falava o francês básico, né, da aula, mas não falava o francês de vivência do dia a Sim. dia. Apesar de eu já falar inglês, então minha comunicação era mais em inglês, mas depois o francês engatou e hoje, graças a Deus, eu consigo aí falar francês, inglês e português. Isso me dá uma base muito boa, principalmente network, né? Como eu falei, próxima terça eu tô indo pra França lá, fazer um meeting lá, um encontro de chefs. Então isso dá essa flexibilidade de network e de conversar com pessoas de mentalidades diferentes, ajuda bastante. E aí é isso, depois me formei lá, estagiei e tudo, voltei pro Brasil apenas para uma visita, não para ficar, para startar a operação da Donkey, da Aldeota. Então fiz todo o layout, montei a operação e voltei para França. Sim. Quando eu pisei de volta, meu primo, não, você vai ter que vir para cá. Aí na época o chefe me ofereceu 3.000 euros para ficar lá. 3.000 euros é um salário muito bom na França na época. Né? E lá o pessoal recebia o SMIC, que a gente chama o SMIC, é como se fosse um salário mínimo. Então o SMIC lá era 1.600, 1.700, ele me ofereceu 3.000, então, tipo assim, era um valor bem considerável, levando em consideração que na França a gente tem coisas básicas como saúde, educação e etc. Então, assim, era um salário que eu conseguiria me manter muito bem para Uhum. startar minha carreira. Mas eu tinha um sonho, que era empreender, e voltei para montar a Donkey. Voltei em abril de 2018. Quando foi em outubro de 2018, a gente ganhou uma placa
da Veja de melhor gastrobar da cidade. Excelente. 6 meses depois. A gente bateu, na época, players grandes da cidade. Acho que o Moleskine, o 17 Lounge Bar, eu acho que na época era um... Não sei se você lembra desse 17 Lounge Bar. E aí a gente bateu eles, ganhamos a placa de gastrobar da cidade. Aí daí foi só... Aí depois veio o Donk da Maraponga, depois veio a Meat Factory, que era uma hamburgueria delivery que eu tinha de 30 metros quadrados, que a gente faturava muito, que era 100% voltado no delivery. Peguei o boom da pandemia, né? Aí depois veio o Orla, e depois veio o Consultorias, etc. Esse ano de 2025 eu tô batendo... Tinha batido 50 restaurantes montados. Aí peguei mais um agora no Eusébio, uma cafeteria. Agora a gente tá com 51 restaurantes montados de 2018 pra cá. De consultoria, fora o próprio, né? Fora os próprios. Então, dá aí uma média aí de uns 5 restaurantes por ano, mais ou menos. Sensacional. Aliás, 10 restaurantes por ano, né? 50. 5 anos, Mais. Aliás, mais que 5 anos, Não, né? mais Me do deu que de 5 7, anos. né? São 7 anos, exatamente. 51 restaurantes. Muito bom. E aí é isso. A gente já expandiu pro interior também, tipo, Eusébio, Guaramiranga, aquela região de Cruz e Acaraú ali também. Já fui pra Campina Grande, Natal. Não, a gente tá começando a expandir Eu mais. vi você em outros estados, né? É Esse é o isso. limite pra esse rapaz. Perfeito, é isso aí. Né? Júnior, qual foi o teu maior desafio nesse ramo de empreender? Acredito que pessoas. Pessoas é o maior desafio. Porque não existe negócio sem pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Então, assim, realmente gerir e incentivar pessoas, acredito que seja o maior desafio. Em todos os contextos. Porque quando a gente fala de pessoas, a gente fala de empresa de modo geral, né? Então, poderia falar aqui carga tributária, poderia falar, enfim, mais pessoas, porque pessoas, ela respinga em todas essas áreas. Perfeito. Então, acredito que gerir e incentivar pessoas seja hoje o nosso maior desafio. Já mudei um pouco minha concepção sobre como incentivar pessoas ao longo desses anos, mas hoje acredito que nosso maior desafio é isso. Você tem visto nessa... Eu entendi que o trabalho hoje ele passa pela gestão desses empreendimentos, mas também por implementar essas estruturas em outros clientes, né? Essas consultorias, correto? Sim, sim. Nessa tua jornada, já falando em pessoas, tu percebe que tem comportamentos diferentes, assim, entre regiões? Não, de repente, meu desafio está sendo maior em capitais ou no interior é maior, enfim, tu consegue perceber essa diferença muito clara ou não é? Com certeza, com certeza. Você pega, por exemplo, regiões mais desenvolvidas, vamos falar de capitais, sei lá, tu pega Fortaleza, Natal, por exemplo, João Pessoa, principalmente Fortaleza, que é mais desenvolvida que essas outras duas. Né? Você pega João Pessoa é Fortaleza há 10 anos atrás. Meu sonho é botar um negócio em João Pessoa, sou apaixonado pela Paraíba. Então, assim, porém, você vem pro interior, vamos pegar o case de Guaramiranga, né? A gente acabou de startar um resort lá agora, na casa dos seus 8, 9 milhões de investimento, e acaba que você monta toda uma estrutura, mas esbarra numa mão de obra pouco qualificada. Então, você tem ali a missão de que você precisa educar aquele pessoal, aquelas pessoas, para que elas te entreguem o que você precisa. E quando você educa, você alavanca, né? Você está investindo, né? Eu costumo muito falar para os meus sócios, assim, pior do que você ter um profissional em que você qualifica ele e ele lhe deixa, é você ter um desqualificado. Então, assim, todas as minhas empresas, todos os restaurantes, a gente, com foco mais no Orla, a gente capacita muito as pessoas. Muito, muito mesmo, assim, bastante. Todo mês tem alguém fazendo curso, de tudo que tu imagina. Informática, Excel, inglês, gastronomia, coquetelaria, atendimento. Nós ganhamos agora o selo de ouro do Senai, né, do Sebrae, naquela plaquinha do selo de ouro do Sebrae. E isso a gente teve que capacitar os funcionários para que a gente pudesse chegar nesse nível. E meu financeiro, por exemplo, ele faz curso na Dom Cabral. Perfeito. Entendeu? Então, você fazer um curso na Dom Cabral... Você faz também. Então, assim, custa muito caro, entendeu? É referência nacional. Total, sempre. Internacional, né? A Dom Cabral é internacional. É a 5ª melhor escola de negócios do mundo. Então, assim, você pegar um colaborador seu e colocar para ele fazer um curso na Dom Cabral,
sim, ele vai ter uma dívida, uma gratidão, assim, eu não digo nem dívida no sentido bom Sim, da sim. palavra, né? Ele vai ter uma gratidão por você. E eu digo pra todos os meus... A Donkey, pra mim, ela tem uma estrutura menor do que o Orla. Então, ele não consegue... O Orla hoje eu tenho uma equipe gigantesca. Eu tenho marketing eu tenho 5 pessoas. Eu tenho design, eu tenho social media, eu tenho coordenador de marketing, eu tenho tráfego, eu tenho RH, eu tenho financeiro, eu tenho gerenciamento de pessoas, eu tenho estoque, eu tenho compras, eu tenho tudo que tu imaginar. Já na Donkey, a gente tem uma estrutura menor. Uhum. Então, acaba que muitas vezes a gente tem que tomar algumas atitudes, sim, por conta própria, né? Então, a Donkey pra mim é um case de lançamento de chefes. Eu já lancei no mercado, nesses 8 anos da Donkey, acho que uns 5 ou 6 chefes. É Boa. aquele cara que começa na pia, não sei o quê, ou então eu trouxe ele, eu capacito ele com a pegada executiva. Você tá montando esse prato, ele não pode trazer prejuízo para casa. Esse prato aqui a gente tá montando ele assim porque ele custa tanto, porque tem uma engenharia de cardápio aqui por trás para aproveitar os insumos. Muitas vezes o chefe chega, mas por que que a gente não faz assim que o prato fica melhor? Melhor ele fica, mas ele só não vai ser rentável para casa, entendeu? Então, assim, eu acabo que jogo. Agora eu tô lançando como um subchefe, né? Quem tá gerenciando minha cozinha na Donk da Aldeota é uma menina. Ela. Primeira experiência dela de cozinha foi na Donk. Ela começou na pia, depois ela foi pra auxiliar, Olha depois ela foi só. pra cozinheira. E ela trabalhava na Donk e na Cagesse. E eu falei assim: pra você poder chefiar a cozinha na Donk, você precisa sair da Cagesse. Ela juntava 2 salários medianos. Eu subi o salário dela para cobrir os dois, para ela se dedicar na Donk e eu poder lançar ela como chefe. Primeiro final de semana como chefe dela foi esse final de semana passado. Ela me mandou uma mensagem dizendo assim: eu não aguento mais, eu vou sair porque fulana de tal aqui tá me pressionando. Quero outra cozinheira, né? Eu falei: bem-vindo ao mundo de chefe. Eu lhe falei que é gerir pessoas. Ah, mas é porque não sei o que. Eu falei: bem-vindo ao mundo de chefe. Eu estou aqui com você. Eu falei: silencie. Toque sua operação, termine o serviço, vá para casa, tome um banho e durma. Se amanhã você quiser desistir, você fale comigo. Quando foi no outro dia, a primeira coisa que eu acordei foi: bom dia, tudo bem? Foi tudo bem o serviço ontem? Terminou? Terminou, chefe. Eu digo: ainda quer desistir? Ela: não. Eu digo: pois nunca mais cogite essa hipótese. Você tá começando agora. Boa. Entendeu? Você tá Praticamente, começando agora. De fato, é isso praticamente mesmo. lançou um chefe a cada ano, né? É muito. O último chefe que a gente lançou, ele foi pro Low depois. Olha isso. Ele foi pro Lô. Ele foi pro Lô. Ficou lá, chefinha ficou como subchefe, na verdade. Foi pro Lô. Então, assim, é um constante... É você alavancar pessoas, entendeu? É por isso que eu tô... O que... Existem vários tipos de motivadores. Tem aquelas pessoas que são motivadas por dinheiro. Tem aquelas pessoas que são motivadas por status. Tem aquelas pessoas que são motivadas por pessoas, né? Eu acho que se você trabalha na gastronomia e você é motivado 100% por dinheiro, apesar da minha pegada ser mais custo, você não performa, entendeu? Eu tenho um prazer imensurável de ver pessoas bem, principalmente as pessoas que vêm da cozinha, entendeu? Principalmente aquelas pessoas que você olha pra ela assim, você vê que ela gosta, que Não ela gosto daquilo, tem, né? tem o tesão, tem a vontade de crescer, entendeu? Que não tá Uhum. ali pra ocupar espaço, né? É muito bom. Eu tenho, graças a Deus, assim, Deus que tem colocado pessoas na minha vida que eu consigo me doar e que elas se doam também, mas nem sempre é assim, né? O grande mal dos empresários, de modo geral, é que eles meio que se traumatizam com o tempo. O coração fica um pouco mais duro, sabe? Antigamente eu conhecia todos os nossos colaboradores pelo nome, há uns 3, 4 anos atrás. Hoje a gente tem mais de Cresceu. 100, sei lá, somando, sei lá, 150. Eu conhecia todos pelo nome antigamente. Todos. Porque era menos, né? Sim. Hoje eu não. Acaba que se transforma mais em métricas, né? Esse mês o turnover foi de tanto. A meta, performance Isso, comercial. E aí, mas assim, sempre que eu posso, né? Eu entro na cozinha, eu vou ali fazer um treinamento, a pessoa tá fazendo uma produção, eu chego do lado, converso, pergunto como é que tá, faço sempre os alinhamentos das equipes, converso sempre de um por um, procurando entender como é que tá, principalmente os cargos mais de gestão, né? Que hoje meu foco em performance, com o tempo a gente
é performance, né? Não tem pra onde correr. Sim, sim. Então, eu tô focando muito nos gestores e nos líderes. Porque eu sei que eu não consigo chegar em todo mundo. Sim. Mas se eu chegar nos gestores e nos líderes, os gestores e os líderes chegam nas Complicou isso, equipes. verdade. Entendeu? Então, Boa. hoje eu tô tentando muito dar as melhores condições pros meus gestores, pros meus líderes. Desde uma cadeira que ele vai sentar no administrativo, se é confortável, até o café que ele vai tomar ali, até o ambiente de trabalho que ele tá. Então, assim, é sempre proporcionar a melhor forma de trabalho para aquele cara, para ele desenvolver algo que seja bom. Perfeito. Vai ver gente batendo na porta dele agora, É isso aí. querendo estar dentro da gestão dele. né? Exatamente. Falando até de gestão de negócios, né? O que você mais aprendeu nessa área que é bom passar para o empreendedor hoje, tanto do ramo de gastronomia, Qualquer como outro, na eu acho área que de entender, executivo? né? Exatamente. Eu acho que, assim, empreender, né, a pessoa tem que ser meio maluco, né, pra empreender. Empreender, você acorda todo dia desempregado, você tem que correr atrás do seu. Então, acredito que uma pessoa que empreende hoje, ela tem que ter um motivador, ela tem que ter um propósito, seja ela qual for o propósito, entendeu? Meu propósito é fazer dinheiro, eu vivo através de dinheiro, excelente. Quem gosta de dinheiro não é errado, né? Porque a pessoa gosta de dinheiro que ela é errada, só tem. Eu adoro trabalhar com um colaborador que gosta de dinheiro. 2. Quanto mais ele gostar de dinheiro, mais Melhor. ele vai me entregar, entendeu? Se ele gostar de dinheiro, ele vai querer entregar. Então, assim, eu adoro. Mas eu acredito que hoje o empreendedor, ele precisa ter uma visão holística. Ele precisa. Hoje eu entendo eu vou te falar, eu sou muito bom como chefe no que diz respeito a entender todo o processo da comida, desde da criação, da engenharia do cardápio, até o custo, a precificação, a entrega e a percepção de valor do cliente, e para entender até o que é que aquele cliente quer. Se ele quer realmente o meu produto ou se ele quer a experiência e as pessoas. Sim. Então, assim, todo esse contexto. Porém, o tempo me ensinou que eu precisaria, pelo menos, ser regular em algumas coisas. Então, assim, no que eu não sou bom, eu não busco muito me qualificar, mas eu busco não ser leigo. No que eu sou bom, eu busco ser cada vez melhor, entendeu? Boa. Porque assim, no que eu não sou bom, dificilmente eu vou ser tão bom quanto alguém bom. Sim. Sim. Mas no que eu já sou bom, eu consigo ser o melhor, se eu potencializar mais. Então assim, hoje eu tive que aprender nesse tempo. Contabilidade, toda a parte de tributo, toda a parte trabalhista, toda a parte operacional, até curso de marketing e tráfego digital eu já fiz. Entendeu? Se tu me pedir para subir uma campanha para ti, eu subo. Reconhecimento de marca, alcance, eu sei. Criativo, eu sei subir. Uhum. Mas eu não faço. Mas eu contrato alguém para fazer, e se eu bater o olho em cima do trabalho dele, eu sei pelo menos se ele tá no caminho certo ou no errado. Entendeu? Porque a gente sabe que prestação de serviço, hoje a gente encontra um mercado que às vezes não entrega o que a gente quer, né? E muitas vezes a gente precisa, se a gente não sabe cobrar, a gente meio que passa despercebido. Exatamente. Então hoje é a visão holística do todo. Quando você chega na sua equipe, você consegue bater o olho nas pessoas e você consegue entender o percurso do ponto A ao ponto Z que precisa ser feito. Entendeu? Então, hoje a visão holística, assim, para o empreendedor, ela tem que ter. O empreendedor... E isso que eu tô te falando, curso nenhum ensina. Dom Cabral não ensina, a Isso é Cordon Bleu não verdade. ensina, a faculdade não ensina, só tem uma forma de aprender isso. Fazendo, né? Com a vida. Fazendo. Exatamente. E errando. E quebrando. E montando de novo. E aprendendo. Então, Falando em quebrar, em errar, em montar, teve algum fracasso aqui emblemático da tua carreira aqui, seja em gastronomia ou não, de repente, queira cara, pontuar, como isso de alguma forma te transportou para esse momento de hoje, por exemplo? eu posso te ser sincero que isso é um medo que eu tenho hoje. Que até hoje eu não quebrei nenhum negócio ainda. Eu sei que minha carreira tem pouco tempo, assim, né? Começou em 2016, quando Sim. quando eu comecei a fazer estagiário. A gente tá em 2025, então a gente tem 9 anos, quase 9 uma década, anos. né? Uhum. E até hoje eu não quebrei nenhuma empresa. Eu já fechei empresa. Mas quebrar, eu ainda não quebrei. E a gente sabe que todo empreendedor tem isso no histórico, né? Assim, não é uma regra, mas a gente sabe que Verdade. acontece. Então, até agora, graças a Deus, Boa. eu já vendi uma empresa,
né? Já vendi uma empresa, porque na época ela não fazia sentido mais pro meu tempo. O meu tempo, digamos assim, minha hora trabalhada, o valor Sim. do meu trabalho, pro retorno que ela dava, ela não fazia mais sentido para mim. Então, assim, eu também, até nisso, porque a gente tem a mania como é que eu posso falar? De criar uma emoção através daquele negócio, entendeu? Aquele é meu, então não vou soltar, e não sei o Verdade. quê. Então, zero. Hoje eu tenho empresas grandes e se você chegar para mim e disser assim, tem uma proposta de venda aqui, eu vou sentar para escutar. Mas isso é bem exceção. Então, te cortando aqui rapidamente, acho que um dos últimos episódios da gente sobre M&A, quando nós tivemos uma conversa sobre isso, ele fala que ele hoje assessora empresas que querem comprar ou vender operações. Eduardo, um dos principais motivos de fracasso é esse, é o apelo emocional do empresário. Não. Isso basicamente desqualifica quase que todos os negócios, porque, enfim, a marca que eu não quero entregar agora, porque eu acho que eu vou. Enfim, não vale tanto quanto você está me dizendo que tá valendo e vice-versa. Então, quando tu fala que você não tem essa pegada de apego emocional, é mais razão mesmo, isso te qualifica muito à frente de muitos aí que estão, de repente, querendo vender operações, né, Exatamente. gastronômicas, enfim. Sim. É interessantíssimo isso, porque é a exceção de fato quando você olha o mercado médio do empresário nacional, vamos dizer assim, né? Sim. E a gente falando assim, é sobre o M&A, né? A cada 10, um vai ser efetivo, né? É. Porque os outros 9 é apego emocional. Acaba não evoluindo. E o que todo mundo que trabalha com isso, como a gente agora tá consultoria sobre isso, gostaria que empresários construíssem, mas também gostaria que eles também tivessem essa percepção de venda da própria Ter a empresa. visão de vender, né? É porque assim, eu vou contar um case aqui Uhum. que eu não contei no último podcast, certo? Opa, Opa, exclusivo. isso aí. Eu vou contar aqui. Mas eu não vou dar nome aos bois. Perfeito. Eu sou chefe de cozinha, certo? Sim. Então, as pessoas me conhecem como chefe de cozinha. Hoje, eu atuo... 90% do meu tempo hoje é empreendendo, sou empresário, e 10% é como chefe de cozinha. Sim. Você não é chefe de cozinha, você está chefe de cozinha, naquele momento que você está ali. Então, como eu não atuo tanto dentro da cozinha, cozinhando e mais gerindo, acaba que você cria na classe, de modo geral, que não consegue abrir a cabeça para entender que para você performar, você não pode se prender à emoção de se prender a algo dentro. Porque assim, enquanto você tá ali dentro da cozinha, cozinhando, dificilmente você vai conseguir escalonar. Se você pegar os chefes mais famosos que existem no mundo hoje, os caras são empreendedores. Eles conseguem desenvolver. Eu digo muito pra minha equipe, sei lá, vou pegar uma coisa básica assim. Contratei um auxiliar de cozinha, o cara tá fazendo um camarão recheado, ou então o cara tá fechando um pastel, certo? O cara fecha todo dia ali, ó. 500 pastéis. Qual a probabilidade de mim, como chefe, chegar lá dentro da cozinha e fazer um camarão recheado ou fechar um pastel mais rápido que ele? Não tem. Não tem. É. Beleza que se eu passar meia hora ali, pode ser que a chave vire, né? Porque eu tenho um know-how. É que nem andar de bicicleta, entendeu? É que nem sei lá, um Usain Bolt da vida, de atletismo. O cara bateu recordes e recordes, ele é o melhor. Bota ele pra parar 6 meses ali, bota ele pra correr com um cara que às vezes nem conquistou o que ele conquistou. Talvez o cara corra mais rápido, porque a perfeição, ela vem da repetição. Entendeu? Então, muitas vezes você pode ter aquele ensinamento na cabeça, mas você não tem a repetição. Verdade. Isso não te desqualifica. Sim. Apenas naquele momento, aquela pessoa tá performando melhor. Uhum. E isso mexe muito com o ego de grandes chefes. Eu tenho certeza absoluta que você pegar chefes renomados da cidade, do Brasil, e botar eles dentro da cozinha, talvez o auxiliar dele ou o cozinheiro dele tá fazendo melhor que ele. Apesar dele ter ensinado o cozinheiro ou auxiliar, entendeu? Bom. Mas pelo simples fato do que o cozinheiro auxiliar, ele tem a repetição do dia a dia. Isso é verdade. Então, assim, já recebi porrada de chefe dizendo que eu não atuava como chefe, que eu não era chefe. E já recebi porrada de empresário dizendo que eu não era empresário, que eu era chefe. Sou quem? Eu sou o que faz. Porque, assim, eu tenho o know-how do chefe e eu tenho o know-how do empresário. Então, eu tenho o melhor dos dois mundos, entendeu? Sim. Que é o que eu tava explicando pra ele. Aí eu falei assim, qual é hoje que tu acha que é a chave do teu sucesso?
Eu acredito que hoje um dos meus grandes diferenciais é justamente isso, entendeu? Porque eu consigo, né? Eu consigo cozinhar bem e entregar um produto bom com a visão estratégica Perfeito. e Negócio. saudável financeiramente. Então, assim, se um puto empresário, ele vai precisar de um chefe que, se esse chefe não tiver a visão financeira do negócio, não vai entregar um produto saudável para ele, e aí vai ser um quebra-cabeça. É por isso que sociedades são tão importantes, porque sociedades, elas vêm para unir, Complementar, né? para se complementar. Exatamente. Não necessariamente precisa ter isso na mesma pessoa. Eu tô dizendo que, assim, hoje eu considero esse um dos meus diferenciais, né? Demorei para entender isso porque durante a minha carreira eu recebi muita porrada de muitos lados, de muitos cantos. E durante um tempo isso mexeu um pouco com a minha cabeça porque até eu entender que o meu diferencial era justamente que estavam batendo, Uhum. entendeu? Sim. É justamente aquela ponta. Mas sociedade, pelo menos assim, sei lá, no Orla eu tenho alguns sócios. Sim. E as pessoas dizem, mas dá certo. Tá dando? O que você precisa entender na hora de escolher uma sociedade é princípios, caráter, entendeu? E, acima de tudo, né, os propósitos. Então, assim, eu sou super a favor de sociedade. Tem gente que não é, e tudo bem. Tudo bem. Tem gente que não é, não existe uma regra. Você precisa ter sócio, você não precisa ter sócio. Eu acho que depende de cada caso, é um caso. Eu vejo sociedade com bons olhos, entendeu? Eu vejo sociedade como uma forma de dividir responsabilidades, de dividir tarefas, de agregar o que você tem de melhor de um pro outro. Exatamente. Mas sociedade, né? Eu costumo falar que sociedade é um casamento sem sexo. Então, assim, se você for escolher uma pessoa para ser sua sociedade, para ser seu sócio, escolha ela sabendo que vocês têm que estar no bem e no mal. E que um ser humano são pessoas. E que pessoas, elas precisam de empatia. Você tem que entender a forma que você vai acessar com aquela pessoa. Se você não consegue enxergar a convivência, o emocional, então nem comece. Mas eu adoro sociedade. Eu acho uma forma de performar. Sozinho você vai rápido, junto você vai mais longe. Exatamente. Basicamente é isso. É Entendeu? mais ou menos o nosso pensamento, né? Edu? Exatamente isso. Né? A gente é sócio, né? A gente é bem interligado nas empresas que temos hoje. A gente tem algumas vertentes. E praticamente eu e o Edu, a gente se completa, né? Sim. A gente tem outros sócios em algumas outras áreas também que completam a formação de cada empresa que temos com eles. Mas cada um tem um objetivo, tem um propósito Papel específico, é ali. verdade. E eles meio que se linkam uns aos outros, né? Falando até nessa parte de propósitos, empresa, sociedade, teve algum momento que você quis desistir? E se teve, o que foi que te chacoalhou e disse, não vou desistir disso aqui? Se eu falar que não, eu tô mentindo. Uhum. Né? Eu não digo nem desistir, mas eu digo comparar uma caminhada com a outra, né? Como eu te falei, eu me formei em Direito e tudo. Sim. E minha família, ela é dessa vertente, então eu teria muitas portas abertas nisso. Mas, cara, assim, desde muito novo, eu sempre fui muito de fazer e acontecer o meu, entendeu? Assim, onde reside sua maior fraqueza, reside sua maior fortaleza. Isso é uma das maiores verdades que tem no mundo. Se você parar pra prestar atenção, aquilo que você aponta no outro, normalmente, ela é uma lacuna em você. Entendeu? Ou você já pensou em fazer aquilo ou você faz. Porque para você julgar outro, você tem que ter algum percurso naquilo, nem que seja em pensamento. Porque senão você não vai ter como julgar, você não vai ter parâmetro. Verdade. Entendeu? Então, assim, já pensei algumas vezes em comparar, se eu tivesse advogado, eu teria tido menos dor de cabeça. E estaria performando ou ganhando igual ou parecido. Já passou por isso algumas vezes, porque assim, nesses 8 anos de carreira, assim, mais ou menos, tive altos e baixos, Sim. entendeu? E aí, nesses altos e baixos, faz você pensar, né? Muito. Mas quando eu olho pra trás e vejo a alegria que é na minha vida em fazer o que eu faço, eu não teria nem 1% dessa felicidade no direito, entendeu? Nem 1%. Não conseguiria alavancar as pessoas, não conseguiria acordar com a felicidade que eu acordo. Se eu precisar trabalhar até meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, se eu precisar trabalhar sábado, domingo, segunda, às vezes eu nem sei quando é que eu tô trabalhando.
Nem É bem sei. nesse naipe Eu mesmo. trabalho todo dia. Todo dia eu trabalho. Então, assim, não faz sentido. Eu me lembro que quando eu trabalhava num órgão estadual aqui em Fortaleza, eu contava as horas no relógio pra ir embora. Hoje não faz isso mais. Eu sento na minha mesa, E tchau. dá 7 horas da noite. Eu não almocei, eu não tomei café. Eu não sei nem que hora que são. Parece um buraco negro que você senta e não se levanta, entendeu? E feliz. Entendeu? E feliz. Tranquilo, de boa. Então, assim, o tempo pra mim não passa. Na verdade, passa até demais, né? A gente já tá em abril, É. Tu Não é? olha assim, pô, já Essa é estamos aqui. verdade. sabe? Assim, eu não mudaria em nada na minha história, né? Eu só peço muito, o que eu peço muito a Deus hoje é só mesmo um pouco de discernimento para tomar as melhores atitudes. Porque hoje minha vida, ela é assim, são tomadas de decisões. Entendeu? Hoje é tomar decisão em tudo. Às vezes eu sento na minha mesa aqui, por isso que eu te falei que a gente está capacitando muito os gestores, né? Sim. Então, assim, a gente tem equipe para trazer cenários pra gente. Então, hoje, minha vida são tomada de decisões. Meu financeiro chega para mim e diz assim, ó, aconteceu isso, tem isso, isso e isso. Aí eu digo, faz isso. Ou então eu digo, não faz nenhum dos três. Essa opção aqui eu vou funilar ela para ela ficar melhor. Aí ligo para um gerente, aí ligo para um fornecedor, aí eu utilizo do network, do know-how, da abertura, do peso, do nome, para poder conseguir alguma coisa. Mas eu preciso de pessoas boas para me ajudar a desenhar cenários para tomada de atitude, para tomada de ações, né? Então, assim, hoje é isso. Incrível, Boa. você acha que é inspirador, né? De fato, É. assim, essa pauta. Isso é verdade, eu concordo muito contigo, que a evolução, você enquanto profissional, vai chegar no momento que você, basicamente, hoje eu tô decidindo. Sim. Você precisa ter times treinados, capacitados, que tu fez isso agora, né? Para que eles consigam te ajudar aí nessa tomada de decisão do dia a dia, porque senão você não consegue ter braço para isso, né? Não. Júlio, agora mudando um pouco de pauta aqui. A gente sempre tem um momento que a gente fala um pouco de inovação, seja em qual segmento for. E agora falando um pouco da questão da cena gastronômica aqui de Fortaleza, que você tem alguns empreendimentos nessa área. Como é que você enxerga a atual cena gastronômica daqui e se de repente você entende qual vai ser a próxima inovação para a gastronomia, para os restaurantes, enfim, que você já começa a apostar aqui para os próximos anos? Cara, o que é que eu penso, né? Fortaleza, ela é muito boa. A gente tem muita gente boa aqui. A gente é muito bem visto e bem quisto no cenário nacional. Como eu te falei, Fortaleza, João Pessoa, eu gosto muito de João Pessoa, adoro a Paraíba. João Pessoa é Fortaleza 10 anos atrás. Então, assim, quem investir lá agora, no cenário de modo geral, vai ter um bom caminho pela frente. Fortaleza, a concorrência já tá bem maior. A gente já tem muito mais coisas aqui. Mas ainda há muito espaço, né? Eu sou muito fã. Eu sei de um modo geral que, assim, a comida e a bebida, de modo geral, o A e B, que a gente chama alimentos e bebidas, né? Alimentação fora do lar, se preferir, ela, hoje, a gente precisa entender ela além do comer e do beber. A gente precisa entender ela como um momento, como uma experiência, como um ambiente de socialização. Então, assim, eu costumo falar até uma frase do Alex Atala, que ele diz que a comida é a maior rede social do planeta. Conecta mais de 7 bilhões de pessoas, eu acho. Então, assim, a gente precisa entender a comida como um momento, né? Ela é sagrada, pô. Se você pegar a comida aí, né? Ela vem desde a época das grandes navegações. Tem muito país, muito canto que foi descoberto, né? Pela briga das especiarias, das grandes navegações. E daí Verdade. você vem, você pega você pega a Santa Ceia, você pega vários momentos históricos no mundo que ele vem todo através da comida. Uma família ela socializa mais ali no café da manhã, no jantar com o pai, com a mãe, com o filho. Então você precisa entender a comida como um momento. A comida por comida, o item em si, é a minha visão. Não estou dizendo que é o certo ou errado, mas a comida por comida, ela não te permite escalonar. Ela não te permite crescer, certo? Então, assim, eu não enxergo mais o alimento, a comida, como negócio. Lógico que não como pessoa, mas como negócio. Como algo. Eu comi aqui, eu adorei esse prato.
certo? Eu procuro entender o contexto por trás daquele prato, né? Eu sou fã como chefe, eu sou fã de empresas de comidas congeladas que trazem facilidade para a vida das pessoas, certo? A gente está numa vertente constante disso, cada vez mais produtos saudáveis, cada vez mais produtos práticos para o dia a dia. Então, assim, eu moro sozinho, tenho 36 anos, minha vida é muito corrida, e as pessoas pensam, a chefe deve comer super bem, né? Nem tanto, né? Porque nosso dia a dia Nem é muito almoça. rápido, né? Às vezes... É, Então, assim, quando eu consigo conseguir coisas de qualidade, práticas para o meu dia a dia, isso facilita muito. Mas entenda que quando a gente fala de alimentação, a gente está falando de outra vertente de alimentação. A gente está falando de ocasião, né? Aquilo que te dá flexibilidade de horário, é aquela alimentação de manutenção do teu dia a dia. São as refeições básicas, café da manhã, almoço, lanche, jantar e etc. Quando tu vai de alimentação para experiência, para momento, aí já é outra abordagem. É tanto que tu vê que hoje os influenciadores, né, todo esse contexto, eles estão ali vendendo um momento, Sim. né? Eles estão vendendo as pessoas que lá frequentam, as pessoas que lá estão. Né? O fortalezense, de modo geral, principalmente quem em Fortaleza, eu já rodei o mundo inteiro, velho. Eu te digo, não conheço outro povo que nem Fortaleza. Se a gente tá aqui e a Raquel chega e fala pra mim, olha, eu fui nesse restaurante aqui, esse restaurante é o máximo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí tu vai, aí tu fala pra outra pessoa, aí tu fala pra outra pessoa, É aí tu vai lá porque a automático. Raquel foi, que não sei o quê. Então é mais assim, eu vou porque fulano de tal foi, e fulano pra mim é uma referência, entendeu? Muito mais do que pela própria comida, de modo geral. Então, quando você monta um restaurante, você tem que pensar, é a visão holística que eu falei, em vários negócios, é o contexto por trás daquilo. Tem, tem muito restaurantezinho aqui, pequenininho, ali no meio de uma ruazinha, não sei aonde, que a comida é muito melhor do que a do bistrô, entendeu? Daquele bistrô chique que você pensa ali da Aldeota. Sim. Muito melhor. Mas só que o bistrô chique da Aldeota, ele tem o quê? Ele tem o status, ele tem o ser visto, ele tem o socializar, né? Ali o outro, ele tem um afetivo, é a avó de não sei de quem, a mãe de não sei de quem. verdade. Então, assim, você precisa entender primeiro qual o propósito, né? O que é que eu quero com esse negócio aqui? Entendeu? O que é que eu tô vendendo? Uhum. Tô vendendo comida, tô vendendo experiência, tô vendendo momento, tô vendendo Sim. influência. O que é que eu tô fazendo ali? Então, assim, não existe certo nem errado. Você precisa entender qual é o seu propósito naquilo ali. Perfeito. Simples assim. Boa. É. Hoje, se você pudesse montar um prato, né, falando da sua trajetória, quais os ingredientes que teria nele? Ingredientes, quando tu fala comida mesmo, Não só como comida, como um propósito, como humildade. Vou montar um prato perfeito da minha trajetória. eu misturaria um pouco que é o que eu já faço em alguns. Eu misturaria um pouco da culinária francesa e da culinária cearense, né? Eu sou muito grato a Paris, como a França de modo geral, sou muito grato. Sim. Ela abre muitas portas para mim. Culinária cearense tem que ter, porque nosso Ceará é extremamente rico, né? Nós temos um povo muito feliz e tudo. Mas eu faria um prato assim, eu misturaria um pouco da gastronomia e da vivência e da cultura francesa com a cearense e colocaria uma pitadinha ali de saber ouvir sem falar, humildade, resiliência e perseverar, continuar. Minha caminhada me ensinou a ouvir sem responder. Isso é uma das coisas mais nobres que você tem. Eu aprendi isso minha caminhada, quando eu digo minha vida, né? Sim. Então, assim, quando eu era mais novo, muito gás, então a gente respondia tudo. Tudo o que lhe agradava, o que não lhe agradava, o que perguntava, era era agir o tempo inteiro. Senão, eu não escolhia minhas guerras. Eu era reativo a tudo, entendeu? Hoje, há um bom tempo aí, já posso te dizer que hoje eu escolho minhas guerras. Então, assim, saber ouvir. Sabe como foi que eu aprendi isso? Isso é engraçado. Quando eu trabalhava na França, eu não sabia falar francês. Então, eu não sabia me defender. Tá, Estagiário é bicho que sofre, né? verdade. Estagiário é bicho que sofre, né? Cara, eu recebi tanta culpa dentro da cozinha do que eu não fazia.
Que cozinha cruel, bicho. E aí, uma coisa que eu lembro assim na minha cabeça é que botaram um balde cheio de água do lado do fogão, que era em L, e o chefe só via quando ele dobrava. O chefe dobrou, largou o pé nesse balde, derrubou o balde no chão, no meio do serviço. E aí o cozinheiro falou que tinha sido o estagiário que tinha botado, no caso eu, e não tinha sido. E o chefe não falava inglês, não falava português, falava francês. E eu não sabia me defender e Levou o esporro. levei o esporro. E isso aconteceu várias vezes, de molho, de prato queimado, de molho. O pessoal botava a culpa mesmo no estagiário, enfim, tem a questão cultural da França, que é muito militar, tem uma questão de hierarquia também, que pesa muito, entendeu? Só sei que quando eu comecei a falar francês, eu comecei a rasgar o verbo. Mas até lá, eu simplesmente silenciava, porque não conseguia me defender, entendeu? E eu via que muitas vezes a própria pessoa que falou aquilo, depois de 3 semanas, um mês, ela nem estava mais ali na cozinha, já tinha saído, já tinham tirado ela. Então eu comecei a ver que o próprio ambiente, o próprio tempo, ele vai botando os pingos nos is, entendeu? Sim. Então, assim, isso me deu uma noção, assim, tu não tem, pode parecer besteira, mas isso me deu uma noção, assim, de, tipo, pô, às vezes tu gasta uma puta de uma energia por besteira, entendeu? Cara, o próprio tempo ele bota as coisas no local, no seu devido local, e aí a gente vai. Não precisa reagir a tudo. Você não precisa jogar pedra em todo cachorro que late pra você, não. Entendeu? Então, humildade, saber ouvir sem falar, um pouco aí da culinária francesa, um pouco da culinária cearense e resiliência, né? Pra aguentar o percurso do caminho. Estamos aqui caminhando para o final, Júlio. Gostaria de agradecer muito a participação, por ter aceito o nosso convite. E um conselho hoje que você daria para pessoas que querem entrar nessa caminhada de empreender, né? O que você falaria para Na elas, gastronomia ou de modo geral? no modo geral? Ah, cara, eu acho que inteligência emocional, Perfeito. 100%, né? Inteligência emocional hoje eu acho que é o principal gargalo, né? As pessoas, elas têm que ter uma mente boa. E você ter uma mente boa, ela passa por diversos fatores. Te falei, né? Eu perdi 30 quilos. Sim. E assim, só pra você ver como você precisa ter uma mente boa. Eu trabalhava, eu acordava 6, 7, já trabalhava ali de 7, 8 horas da manhã, às vezes até meia-noite, e minha alimentação era horrível e tudo, comia muito fora de horário e etc e tal. E aí, desde que eu decidi mudar isso para conseguir trabalhar melhor, porque meu dia eu tinha refluxo por causa disso, gastrite nervosa, acabou que atrapalhava meu dia. Então, eu perdi 30 quilos, hoje eu malho todo dia, de manhã cedo, antes de sair para trabalhar. Então, muitas vezes eu só posso começar a reunião depois de 9, 10 horas da manhã, porque de manhã eu tô treinando. E aí, muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar a importância de você dedicar alguma parte do seu dia para a sua saúde, como se isso fosse um luxo, entendeu? Assim, não, mas não é. Ou você dedica isso agora ou não. Então, assim, a inteligência emocional de você poder entender que o seu corpo, ele é o seu templo ali, que você depende, eu dependo 100% do meu corpo para trabalhar hoje. Se ele falhar, minha carreira falha. Então, inteligência emocional para lidar com isso, e sem contar com os benefícios mentais, né? Gigantesco, porque você se sente melhor, se sente mais Verdade. autoconfiante e etc. Então, essa questão da inteligência emocional, resiliência, que está atrelado também uma coisa a outra, mas se eu pudesse escolher uma palavra, seria emocional. Empreender, ele tá 100% focado. Você não concorre com ninguém, a não ser com você mesmo. Ponto. Faça o seu, focado no seu, não olhe pro lado para se comparar. Olhe pro lado para somar. Entendeu? Então, se eu me juntar com eu tenho, no meu restaurante eu tenho, sei lá, a Donk, por exemplo, eu tenho várias pessoas do lado. A Orla ali eu tenho várias pessoas do lado. Quando eu entro numa consultoria, eu já entro com uma gama de parceiros. Então, se eu olhar pro lado, é para somar. E nunca para me comparar. 100% emocional. É acordar todo dia e ter seu propósito e seguir nele. E entender que o propósito, ele é o fim e não o meio. Então, assim, durante o percurso você vai ter que mudar de rota várias vezes e tá tudo bem. Tá tudo bem também se não der certo. Sim. Se não der certo também tá tudo bem. Então, assim, é emocional. A pessoa, ela vai lutar contra a cabeça dela. Antes de você perder, primeiro você perde na sua cabeça. Por isso que você me perguntou, né?
sobre isso eu já tinha quebrado alguma empresa? Não. Então, assim, eu tenho esse receio mas não é porque todo mundo passou por isso que eu vou passar. Perfeito. Se eu tiver que passar, tá tudo bem. Eu tenho certeza que eu vou ganhar mais passando por isso do que só acertando, entendeu? Sim. Então, assim, eu já tô tudo bem. E não vou ser melhor ou pior por causa disso. Então, assim, é cabeça. É cabeça. Todo dia eu tento capacitar minha cabeça pra ser melhor que minha cabeça de ontem. Ponto. Eu nem olho pro lado. Eu te juro que eu não olho pro lado. Boa. Eu nunca. É assim, você me conhece faz tempo, você sabe mais ou menos como é que é a minha cabeça. 20 anos. Eu não olho pro lado, bicho. Eu não me comparo com seu ninguém. Entendeu? Eu busco ser melhor que ontem. Ponto final. Então, meu conselho é isso. Independente do que seja. E se for pra gastronomia, uma coisa que se eu pudesse mudar hoje, o pessoal que tá assistindo, que é estudante de gastronomia, quer fazer gastronomia, etc. As escolas de gastronomia aqui do nosso estado, elas não capacitam vocês para empreender. Elas não ensinam vocês o que o mercado precisa. Então, assim, busquem qualificação financeira, estudem um pouco de contabilidade, principalmente tributário, porque com a reforma do Código Tributário que vai vir pela frente, então, assim, vão ser anos desafiadores pela frente. Então, assim, busquem entender a gastronomia como negócio e não como afetividade ou emocional. Entendam como produto a ser vendido. E produto a ser vendido, ele precisa trabalhar de forma racional. Então, assim, esse é minha dica para quem quer começar a empreender na gastronomia. Perfeito. Excelente, eu acho que Beleza. foi dito aqui, a dica foi passada com clareza. E mais uma vez, Júnior, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado nosso convite, na verdade, né, por falar aqui no Ponto de Conexão. Foi um papo muito incrível, aprendi bastante, inclusive, sobre empreendedorismo, sobre gastronomia também de uma forma geral. E para reforçar aqui, pessoal, toda segunda-feira, às 20 horas, tanto no Spotify como no YouTube, sempre um novo episódio com pessoas relevantes como o Júnior Salles, sobre temas relevantes. E chegamos ao fim de mais um episódio do Ponto de Conexão. E mais uma vez, Raquel e Júnior, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tá, gente. Tchau, tchau. Obrigada.